Hoje eu trago aqui um tema dessa série que eu considero assim talvez o mais, não vou dizer assim o mais importante, mas talvez um tema chave para que compreendamos tudo que vamos estudar aqui e tudo que já estudamos aqui durante esses dias. A ideia de dilemas da vida é sempre nos deparar com aquelas dúvidas, com aquelas questões fortes que nos obrigam a fazer algum tipo de escolha. E a vida é cheia desses dilemas. Tem coisas que nós não podemos compactuar, ou você está de um lado, ou você está do outro. O próprio Jesus Cristo nos ensina lá em Apocalipse que ou você é quente ou você é frio, mas o morno ele vomitará, o morno ele colocará para fora. Aquele que tenta ficar em cima do muro, ele não admitirá. E essa carta de Paulo, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, trata de vários dilemas da vida, mas hoje temos um dilema bem interessante, que eu chamo do dilema dos tesouros. Ele trata de um tesouro construído no céu ou de um tesouro construído na terra. Ele trata de onde nós colocaremos os nossos tesouros ou onde nós construiremos nossos tesouros. Porque o Senhor Jesus Cristo também nos ensina sobre isso. Lá em Mateus 16, Jesus diz... Aliás, Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e nem os ladrões roubam nem furtam. Mas o mais importante agora da citação: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Portanto, o que nós estamos tratando hoje é de onde estará o nosso coração e sob qual perspectiva da realidade nós conseguiremos viver. E em qual perspectiva da realidade nós firmaremos o desejo da nossa vida, o caminho da nossa vida, como nós olharemos para o mundo, para que aspecto da realidade nós olharemos. Aí você pode estar perguntando assim: pastor, você está filosofando aí e tal? Estou um pouquinho, porque eu estou falando que existem duas perspectivas de uma mesma realidade: a perspectiva terrena e a perspectiva eterna. E eu considero que essa decisão sobre a perspectiva de uma vida terrena e a perspectiva de uma vida eterna é o ponto-chave de todo o cristianismo. É o ponto-chave de todo o cristianismo. Há um equilíbrio proposto pelo Senhor Jesus, há um equilíbrio proposto em toda a Escritura, para que nós vivamos a vida terrena com uma perspectiva correta de eternidade e vivamos desde já a vida eterna com a perspectiva correta da vida eterna. Veja, não existem duas realidades, é uma realidade só. É uma realidade só. E essa realidade que hoje vivemos aqui já é um caminho para a eternidade. Mas a eternidade se vive sob dois aspectos: ou perto de Deus ou distante de Deus. Quando nós olhamos apenas para o aspecto terreno dessa realidade, nós escolhemos viver distante de Deus. Mas quando nós escolhemos viver essa terra, olhando para a eternidade com Cristo, aí sim
nós fazemos a escolha certa. Hoje, Paulo traz, o trecho que nós trazemos aqui dos escritos de Paulo, trata sobre essa realidade e sobre como ela afeta as nossas decisões na nossa caminhada, como ela é importante para nós superarmos as dificuldades da vida e para experimentarmos aquilo que de melhor Deus nos oferece desde já. Mas eu quero começar com uma reflexão de aí uns 450, talvez mais, uns 500 anos antes de Paulo nascer. Quando o autor lá de Eclesiastes, provavelmente o rei Salomão, mas a única coisa que sabemos realmente é que ele se intitulava o Coelê, o pregador. Ele, refletindo ali já na sua velhice, olhando para a vida, né? Olhando para tudo aquilo que ele viveu, ele diz lá no capítulo 2 de Eclesiastes, verso 10, assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O autor de Eclesiastes começa o seu livro ali, aqui é apenas um trechinho do capítulo 2, mas se você ler aqui os 3 primeiros capítulos, você vê que ele encontra um drama tremendo, buscando sentido para tudo que ele havia feito. Aqui ele já estava em dias avançados da sua idade. Aqui ele já era um senhor, talvez vislumbrando a morte chegando, e ele começa a refletir sobre tudo o que havia feito em sua vida. Mas o que esse dilema traz é onde estava o coração do Coelê nesta época a que ele se refere, nesta época da sua vida. Veja, ele termina o livro com um outro tom. Eclesiastes é um livro maravilhoso, recomendo demais. Ele termina o livro com um outro tom, o tom da confiança em Deus, o tom de saber que tudo vale a pena no Senhor. Um texto lindo lá no capítulo 12, quando ele faz uma menção aos jovens, dizendo: jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, neles não tenho prazer, né? Eclesiastes 12, 1 e 2 ali, maravilhoso. Ele conclui, né, no último capítulo, ele conclui que toda a vida está em Deus e é maravilhoso depender de Deus, tudo isso, mas ele traz uma reflexão inicial que é altamente tortuosa. É uma reflexão sobre o sentido da sua vida e sobre o sentido de tudo que ele havia feito até então. A conclusão de Eclesiastes é que gastei minha juventude, gastei o auge da minha força, o auge da minha saúde, eu gastei o auge da minha juventude todo fazendo coisas que não tinham um sentido real, amealhando bens que eu vou deixar para o outro. Mais adiante nesse mesmo capítulo ele diz: de que vale tudo que eu construí se eu vou deixar para o outro, e eu não sei se o próximo vai ser sábio ou um tolo, quem saberá? Então ele perde todo o sentido naquilo ali, e depois ele vai recolocando o sentido na existência. E aqui o que Paulo nos traz nesse trecho da palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus.
Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós colocamos humildemente diante da Tua palavra e te pedimos que nada do que seja dito aqui neste púlpito exceda, Senhor, ou falte, para que a mensagem venha realmente de Ti e do Teu trono. Te peço, Pai, que os nossos corações estejam abertos para ouvir o Teu Santo Espírito, para discernir a Tua vontade, para aplicar isto às nossas vidas, para que saiamos daqui mais cheios do Teu Espírito, mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, mais obedientes à Tua palavra, mais vivos em nossas ações, para que a Tua igreja, Senhor, glorifique o Teu nome. Te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Paulo estava enfrentando uma dificuldade com seu ministério, porque alguns dos coríntios estavam duvidando que ele fosse o emissário de Deus e estavam comparando com Apolo, estavam comparando com outras pessoas e com outros mensageiros do Evangelho. E como nós vimos lá em 1 Coríntios, nós podemos observar, há uma discussão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou, enfim, e Paulo diz, ninguém é de ninguém, mas todos nós somos de Jesus, porque um planta, outro rega, mas é Cristo quem dá o crescimento, e Paulo meio que se livra dessa discussão, mas essa discussão parece insistir, ter certa insistência dentro do ministério, porque algumas pessoas contestavam a vida de Paulo, contestavam o que ele fazia, contestavam porque ele não estava em Corinto e porque ele seria um líder já que ele não está presente. E aqui Paulo, durante esses, talvez os 2 ou 3 últimos capítulos aqui, talvez o capítulo 2, 3 e 4 aqui, Paulo formula um sólido argumento sobre o seu ministério, sobre a sua vida, mas sobretudo sobre a perspectiva da eternidade e de se compreender a ideia do que é viver dentro de uma igreja, o que é a ideia de viver no dia a dia da igreja ou mesmo fora da igreja, a partir de uma perspectiva de eternidade. Então, nesse primeiro ponto, eu escrevo assim: o dilema dos tesouros nos abençoa com a consciência de uma vida justificada por Cristo. E aqui eu vou me permitir sair um pouco daquele conceito tradicional de justificação que nós temos, o conceito teológico de justificação, que é o conceito de que uma vez que Jesus Cristo morreu por nós, Ele tomou, até nós cantamos sobre isso aqui, Jesus tomou os nossos pecados sobre si, né, e a condenação que era nossa, Ele assumiu e nos tornou justificados. Isso é
a justificação dentro do conceito teológico, para você entender mais facilmente. Você imagine o seguinte: uma pessoa que comete um crime e ele é condenado a 1 ano de prisão. Depois que esse sujeito cumpre a sua pena, ele não deve mais nada à sociedade, ele está justificado e ninguém mais pode acusá-lo pelo crime que ele já pagou. Da mesma forma, Cristo, assumindo os nossos pecados, ele impede que qualquer acusação venha sobre nós. Por isso que está escrito lá em Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados, ele já nos substituiu na pena que nos era devida, e agora nós estamos justificados. Esse é o conceito teológico de justificação. Mas eu quero falar aqui de justificação num outro sentido também. No sentido de que o que é que justifica tudo o que eu faço? O que é que justifica a minha vida? No sentido de dizer, como é que eu justifico uma vida de devoção ao Senhor ou de devoção a qualquer outra coisa? Quando lemos o texto de Eclesiastes, nós encontramos o drama de um homem que olhou para a sua juventude e viu que a sua vida estava devotada aos prazeres. Ele viu que a sua vida estava devotada a ter coisas, a trabalhar arduamente. E ele, mais adiante, no mesmo capítulo que nós começamos a leitura, ele fala que o trabalho debaixo do sol é inútil, e todo trabalho árduo é inútil. Mas o que é que justificaria então uma vida de trabalho? Aqui Paulo vai nos mostrar que existe sim uma forma de justificar as nossas vidas. É quando nós fazemos qualquer coisa para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. E aqui o que Paulo está dizendo àqueles que contestavam o seu ministério é: visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, em primeiro lugar, Paulo está reconhecendo aqui, apresentando as pessoas, dizendo assim: eu faço o que faço porque fui chamado para fazer. Eu faço o que faço porque faço glorificando a Deus. Eu faço o que faço porque esse ministério não é meu, mas é pela misericórdia que me foi dada. Então, a compreensão paulina aqui nos chama a olhar para a nossa própria vida e entender se o que estamos fazendo, se o que estamos construindo está relacionado com o chamado de Deus e com a glorificação da pessoa de Deus em tudo que nós fazemos. Se o nosso trabalho, se os nossos estudos, se os nossos avanços, se a nossa fala, se a nossa pregação tem a ver com a glorificação de Deus, tem a ver com a glorificação do Senhor Jesus. Então Paulo se justificou diante de todos aqueles que o acusavam, dizendo: pela misericórdia nos foi dado, o ministério que pela misericórdia nos foi dado, não desanimamos. Ele não desanima por uma razão, porque ele sabe que o que ele faz é para a glória de Deus. Então ele não apenas justificou para os outros, mas justificou dentro do seu coração. De dizer: rapaz, vão me criticar, vão me assediar, vão me excluir, vão me detratar, mas eu sei porque eu estou fazendo aquilo que eu faço. Eu estou fazendo para a glória de Deus e por isso eu não vou desanimar. Ou seja, quando nós entendemos onde está o nosso tesouro, e quando o nosso tesouro está colocado no lugar certo, ele começa a justificar tudo o que nós fazemos. Porque se nós fazemos algo por um bem maior, que não era o caso da juventude de Salomão, que não era o caso da juventude do Coelê, quando nós fazemos algo por um propósito maior, nós entendemos que vale a pena viver e morrer pelo que estamos fazendo. Cristo entendeu que valia a pena, como cantamos aqui também, deixar a sua glória para viver no meio de pecadores.
para morrer por esses pecadores, para sofrer e ser envergonhado por esses pecadores, Cristo entendeu que valia a pena morrer por nós e vencer a morte por nós. O que é que faz a nossa vida valer a pena? É o que está em jogo aqui. Qual é o tesouro que nós estamos defendendo e onde está esse tesouro para que nele possamos colocar verdadeiramente o coração, verdadeiramente o sentido de nossas vidas? Quando Coelho observou sua vida, olhou com arrependimento, olhou como quem diz: gastei grande parte da minha vida fazendo aquilo que era absolutamente inútil, porque fiz para mim, porque o meu tesouro não estava no lugar certo. Então Paulo começa a dizer como ele vive. Nessa justificativa da sua vida, Paulo começa a dizer como vive. E ele diz: renunciamos aos procedimentos vergonhosos, não usamos de engano e não torcemos a palavra de Deus. E aqui começa aquilo que para muitos é um sacrifício e para outros é uma alegria e uma liberdade. Porque aqui Paulo começa a direcionar a sua vida, a mostrar que sua vida está direcionada para um outro tesouro, um tesouro que está na eternidade. Renuncia os procedimentos vergonhosos, ainda que buscando, e aí nós temos que ser humanos, talvez como o próprio Nietzsche dizia, né? Humanos demasiadamente humanos. Claro que nós buscamos certo conforto, certo bem-estar, e nenhum de nós se alegra com o sofrimento. Não. Eu tenho certeza absoluta que todos os apóstolos de Jesus, aqueles 12 que seguiram ao Senhor Jesus, tirando Judas, que não seguiu de fato, mas depois ele foi substituído, mas pegando aqueles 12, eu tenho certeza que se chegasse para eles e dissessem assim: olha, tem um jeito de vocês fazerem tudo o que vocês vão fazer e de alegrar o coração de Deus e cumprir o evangelho sem sofrer, eu tenho certeza que eles optariam por isso. É claro, eu também optaria por isso. Se dissessem assim: eu não preciso fazer nenhum sacrifício para fazer a obra do Senhor. Claro que esse seria o mundo humano, demasiadamente humano, que eu preferiria viver. Mas a realidade não é essa, o nosso chamado nunca foi esse, né? Eu até brinquei aqui num culto dizendo: Jesus não era nem um pouco bom de marketing, ou ele não se importava nem um pouco com o marketing, porque o chamado dele não parece nada atrativo. Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não parece um chamado nem um pouco atrativo, mas o que é atrativo na vida com Jesus não é a forma como nós caminhamos agora nessa vida, mas é aquilo que encontramos na eternidade. Por isso que eu disse a vocês, para mim, o principal trecho dessa carta está agora em compreender o que é que Paulo estava fazendo e onde é que estava o tesouro que Paulo estava perseguindo e onde é agora, aplicando as nossas vidas, onde é que está o tesouro que eu estou perseguindo. O que é que justifica o que eu faço com a minha vida? O que é que justifica o que eu faço com a minha vida? Quando Paulo diz que renunciamos aos procedimentos vergonhosos, ele está falando aqui de todos aqueles procedimentos que nos envergonham diante de Deus. Paulo não está dizendo aqui que você não pode buscar algum nível de alegria, que não pode buscar algum nível de conforto, nada disso. Mas ele está falando em um sentido moral absoluto e pleno, onde eu renuncio tudo aquilo que é vergonhoso diante do Senhor, e aí eu renuncio pensamentos vergonhosos, procedimentos vergonhosos, ações vergonhosas, eu renuncio uma vida vergonhosa. Mas também Paulo nos coloca diante da ideia de que eu não uso de enganos.
para não fazer com que pensem que eu vivo de um jeito que eu não vivo, como se eu pudesse enganar ao Senhor. Porque o próprio Paulo já havia escrito lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 5, se eu não me engano, por ali, quando ele diz: de Deus não se zomba, aquilo que você plantar, você também colherá. Portanto, não há lugar para engano. Sua vida não pode ser justificada nem com procedimentos vergonhosos, aqueles procedimentos que você sabe que não são de Deus. E aqui falo desde pensamentos lascivos até comportamentos desonestos. Nós não podemos enganar a Deus achando que Ele não vai ver os nossos comportamentos, que Ele não vai ver os nossos pensamentos. Lembre lá do Salmo 139, né? Lembre lá do Salmo 139. Antes que a palavra venha aos meus lábios, tu já a conheces. Tu sabes do meu levantar e do meu assentar, né? Deus sabe todas as coisas. Ainda que eu suba no mais alto dos pícaros ou me esconda no mais profundo dos vales, nem as densas trevas me escondem da tua presença, Senhor. Então não há enganação, não há engano possível diante de Deus. E Paulo está nos chamando para viver dessa maneira. E terceiro ponto que ele coloca é: nós não torcemos a palavra de Deus, né? Nós não torcemos a palavra de Deus. Nós, além de não procedermos em engano, nós não ficamos aqui criando interpretações falsas para nos beneficiar. Pelo contrário, e assim, depois de dizer essas coisas, ele diz: ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Recomendamo-nos. Nós nos recomendamos a vocês. É o que Paulo está dizendo, e é assim que Paulo justifica a sua existência, assim que Paulo justifica a sua vida, assim que Paulo justifica a sua ação e assim que Paulo justifica a sua pregação. Precisamos ter uma consciência, gente, muito forte de onde se encontra o nosso tesouro, daquilo que estamos valorizando na nossa vida, para que possamos de fato viver de maneira justificada pelo Senhor. Olha, uma vez eu cheguei na casa de uns parentes, e aí tinha lá um casal que tinha vindo de fora e tal, e aí eles começaram a tomar cerveja, e tomar cerveja, e tomar cerveja. Pastor, não toma um pouquinho não? Eu digo: não, obrigado. Não é que não possa tomar um copinho de cerveja, não é que não possa, mas eu sabia da situação onde eu estava. E aí eu vi o negócio. Rapaz, daqui a pouco estão lá, né, chamando cachorro de cacho, tomé de bebê, e aquela coisa toda. E aí começa a pregar para mim, pregar o evangelho para mim. Eu digo: poxa, não é que alguém não pudesse pregar o evangelho para mim e falar do evangelho para mim. Claro que eu amo quando as pessoas vêm falar do evangelho para mim, isso é maravilhoso. Mas bêbado não. Bêbado não, meu amigo. Bebedice é procedimento vergonhoso. E às vezes nos falta a consciência. Nos falta a consciência de ter uma vida realmente, um testemunho realmente agradável a Deus, tanto diante do homem quanto diante do próprio Senhor, para que compreendamos o que estamos fazendo, para que possamos justificar aquilo que estamos fazendo. Então, a primeira coisa que quando você decide onde está o seu tesouro, o primeiro efeito é que aquele tesouro tem que estar num lugar que realmente justifique tudo
o que você faz na sua vida e tudo o que você é. É por esse tesouro que você vive. É por esse tesouro que você morre. É por esse tesouro que você justifica quem você é, o que você faz e o que você diz. No dilema dos tesouros, eu preciso escolher onde está o meu tesouro, no céu ou na terra. Onde ele estiver, ali estará o seu coração. O segundo ponto do dilema dos tesouros é que o dilema dos tesouros traz luz sobre a nossa compreensão de vida e de mundo, da vida e do mundo. Versos 3 a 6 diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, Paulo aqui faz uma alusão, em primeiro lugar, ao ato criacional, quando Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Ele invoca o momento criacional para dizer aquilo que ele disse anteriormente. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Na semana passada nós falamos sobre o perfume, o doce aroma de Cristo. E ele disse que Deus sentia nele o aroma de Cristo por onde quer que ele andasse. E esse era um perfume de vida para os que creem e um perfume de morte para os que não creem. Agora ele usa uma outra metáfora, a metáfora da luz. E diz que o evangelho está encoberto para os que não creem. Mas isso aí me parece até óbvio, não? Que quem não crê não compreende. Quem não crê não enxerga. Quem não crê não consegue entender a forma como alguém vive para Deus. Porque é muito estranho. Há de se convir. É muito estranho para quem vive olhando apenas para uma perspectiva terrena, compreender que alguém viva com uma perspectiva divina. Porque parece loucura não querer o imediatismo, parece loucura confiar num Deus a quem não se vê, parece loucura crer na vida eterna, crer na vitória de um homem que morreu na cruz. Crer em tudo isso é loucura. E Paulo já havia falado sobre isso na sua carta, no primeiro capítulo dessa carta. A loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Mas há um ponto aqui que eu quero chamar a atenção. Ele diz assim no verso 4: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Satanás encobre a vista dos descrentes e tenta encobrir a vista dos crentes para que não vejam a imagem de Deus. E onde está a imagem de Deus? A imagem de Deus está incrustada em toda a sua boa criação. Em toda a sua boa criação está a imagem de Deus. Então você olha, eu lembro que uma vez na escola bíblica eu dando aula na escola bíblica e alguém disse assim: olha, realmente tudo que
olha, José, mas tudo que Deus criou realmente é bom? Eu digo, sim, é bom. Ele fez, e quem criou a maconha, e quem criou a papoula de cocaína, e quem criou o veneno da cobra, e quem criou essas coisas? Eu digo, Deus. E é bom, por acaso? Eu digo, bom, bom e muito bom. Mas como assim? O que está errado na maconha, o que está errado na papoula da cocaína, o que está errado lá em qualquer outra coisa dessa é o modo como ele é usado. E não a imagem de Deus que também está incrustada nessas coisas. E se você olha para o mundo com a perspectiva de quem vê a imagem de Deus, você vê um mundo diferente. E você vê um mundo que tem utilidade para a vida e não para a destruição. Mas quando o seu entendimento está fechado, você busca sempre o caminho da destruição e nunca o caminho de Deus. Mas o pior de tudo isso é que, onde a Bíblia diz que está a imagem de Deus com mais clareza, qual de toda a sua criação Deus disse, farei segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança? Nós, né? Nós. E a cegueira do entendimento do Deus desse século impede que vejamos uns nos outros a imagem e semelhança de Deus. E nós nos esquecemos de que mesmo aquela pessoa que nos fez mal, mesmo aquela pessoa que em algum momento nos afetou negativamente, mesmo aquela pessoa que nos destruiu, tentou nos destruir, porque ela não nos destruiu, mas ela tentou nos destruir, mesmo naquela pessoa existe a imagem e semelhança de Deus. Por isso Paulo nos adverte lá na sua carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades, na NVI, contra toda a autoridade celestial. Por quê? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos para saber que não temos inimigos nesta vida e que o nosso único inimigo é Satanás, que tenta nos impedir de ver a imagem de Deus na sua criação. E isso nós não podemos sucumbir. Quando nós colocamos o nosso tesouro no lugar certo, nós conseguimos ver a luz de Cristo. Porque o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E isso é o que importa, porque Ele brilhou em nossos corações para que vejamos através da face de Cristo todo o brilho da sua glória e toda a exaltação do que significa o Evangelho na vida não apenas nas nossas vidas, mas na vida do mundo inteiro. Para que nós saibamos a importância desse Evangelho e o quanto é necessário que nós brademos aos quatro cantos desse universo, dizendo que vale a pena viver e morrer por Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o tesouro das nossas vidas. Ele é o tesouro a quem a palavra se refere, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais percebeu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E esse versículo se refere exatamente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o tesouro supremo. Ele é onde os nossos corações devem estar. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que é nele que devemos manter os nossos olhos fitos, nele como autor e consumador da nossa fé. Ele é o tesouro, Ele é o presente, Ele é a graça, Ele é tudo aquilo que merece a nossa vida e a nossa morte e a nossa confiança. Tudo Ele merece, porque Ele é digno, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é a razão pela qual vale a pena se viver. E o mundo precisa saber disso, porque o efeito de Cristo em nossas vidas é vida. O efeito da sua palavra, da sua bondade, da sua graça em nós é vida. Precisamos levar isso ao mundo. Não apenas a igreja como um instrumento distante, nós, eu, como um indivíduo, você como um indivíduo, essa missão que eu tenho que assumir. Sabe, quando eu vejo bancos de igreja vazios, eu oro por cada um deles,
para que em algum momento o Senhor traga alguém para entregar a sua vida ali. Eu vejo cada um desses poucos bancos vazios que temos hoje como desafio para dizer, não era para termos nenhum banco vazio. Porque a nossa igreja tem que assumir o desejo de pregar o Evangelho e anunciar aquilo que existe de mais maravilhoso, o tesouro mais rico de todos para o mundo. E precisamos lotar as igrejas para que o Evangelho seja pregado, anunciado e vivido de acordo com a Santa Palavra. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E quando nós deixamos a luz desse tesouro brilhar em nossas vidas, nós entendemos não só a nossa própria vida à luz de Cristo, mas entendemos todo o mundo à luz de Cristo. E aí nos tornamos capazes de passar pelas dificuldades, e aí nos tornamos capazes de olhar para as pessoas com amor, e aí nos tornamos capazes de interpretar aquilo que acontece na nossa vida e conseguimos viver para a glória do Senhor, tão somente quando o nosso coração está no tesouro maior que é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto aqui que eu quero destacar com vocês está no verso 7. O dilema dos tesouros deve produzir em nós um coração humilde. O verso 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então Paulo usa essa expressão, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o tesouro é o Senhor Jesus, mas que o vaso de barro somos nós. Ele nos mostra que há um grande tesouro dentro de um lugar muito frágil, que há um grande tesouro num lugar fácil de ser quebrado e fácil de ser destruído. Um vaso de barro pode ser quebrado com tanta facilidade. E talvez seja necessário que esse vaso se quebre, né? Talvez seja necessário que esse vaso se quebre. O profeta Jeremias, lá no capítulo 18 de suas profecias, fala de um momento que ele é chamado por Deus para ir à casa do oleiro. E lá o oleiro está fazendo um vaso de barro, e quando Jeremias olha para aquele vaso, ele se desmancha. E o que o oleiro faz? O oleiro amassa de novo o barro, o oleiro bate de novo no barro, o oleiro mexe de novo naquele barro e coloca-o na roda e faz um novo vaso. E Deus diz a ele: diga ao meu povo que assim é a minha relação com eles. Eles são como um vaso de barro, que podem ser quebrados, e eu, o soberano, farei deles assim. E aqui Paulo nos diz que esse grande tesouro está dentro de nós, está dentro de vasos de barro. E talvez esses vasos precisem ser quebrados em determinados momentos para que esse tesouro saia, já que às vezes os vasos têm uma mania de prender dentro de si esses tesouros. Eu não creio que esses vasos precisem necessariamente serem quebrados para que o tesouro saia, mas muitas vezes nós precisamos ser quebrados para reconhecer que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Para que reconheçamos que o nosso tesouro é muito mais valioso do que qualquer coisa que nos seja ofertada. Eu creio que quando Paulo nos mostra que nós somos vaso de barro, ele estava pensando talvez lá em Provérbios 16, 18, quando ele diz que o orgulho vem antes da destruição e que o espírito altivo precede a queda. Ou ele talvez estivesse pensando lá em João capítulo 15, verso 5, que diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem a mim e vocês estiverem em mim e eu em vocês, darão grandes frutos, pois sem mim
vocês não podem fazer nada. A consciência de que somos vasos de barro é a consciência de que o tesouro chamado Jesus Cristo é muito maior do que nós. E por isso, aqui começa a fazer algum sentido dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quando eu compreendo a grandeza, a maravilha, a beleza que é a eternidade em Cristo, eu não preciso compreender mais nada fora disso. Eu lembro que eu já vi muitas pessoas falando assim: olha, uns vêm por amor e outros vêm por medo. Ninguém vem ao Senhor por medo. Ele pode vir para a igreja por medo. Ele pode vir para a religião por medo. Mas ao Senhor nós só vamos por amor. Porque quando nós conhecemos o que é belo, ninguém precisa nos explicar o que é feio. Quando nós conhecemos o que é bom, ninguém precisa nos explicar o que é ruim. Porque quando nós conhecemos o que é perfeito, ninguém precisa nos explicar nada sobre as imperfeições. Porque quando conhecemos o Senhor Jesus verdadeiramente, nada que não seja Ele nos atrai. Nada nos atrai mais do que o Senhor Jesus quando o conhecemos de fato. E aí nós entendemos que as coisas que Jesus ama são as coisas que nós devemos amar, e as que Ele rejeita são as que nós devemos rejeitar, porque assim viveremos verdadeiramente perto dEle. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos Jesus Cristo, e não entendemos a eternidade, e não entendemos para onde estamos indo. Eu não tenho medo do inferno, sabe por quê? Porque o inferno não é meu lugar. Eu não tenho medo de Satanás, sabe por quê? Porque o que está em mim é maior do que ele. Eu não preciso ter medo do que é horrível, porque eu vivo para o que é belo. Eu erro, eu falho, mas eu não amo os meus erros, eu não amo as minhas falhas, eu não amo os meus pecados. Eu amo o Senhor que me dá vida. E eu sei quem Ele é. E quando eu sei quem Ele é, eu sei que é dele que vem todo esse maravilhoso poder. E eu descubro quem eu sou. Eu sou só um vaso de barro, onde Ele decidiu habitar e fazer morada em mim, pela sua graça e sua misericórdia, não pelo meu mérito, porque o único bom é Ele. E nós somos apenas vasos e precisamos nos humildar diante dEle. E aqui eu já quero chamar a banda para vir subindo. Nós vamos para o último dilema dos tesouros aqui. E digo que o dilema dos tesouros nos conduz à vitória eterna em Cristo Jesus. E aí nesse trecho muito lindo, numa forma até poética, Paulo começa no verso 8 dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Gente, quando Paulo começa essa narrativa aqui, inevitavelmente, eu me lembro de João 16:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se não é esse tipo de vida aqui, então fica difícil compreender qual seria. Somos pressionados, mas não desanimados. Sim, vivemos sob pressões da vida, vivemos debaixo de pressões, mas não vamos desanimar, porque nós sabemos onde está o nosso tesouro. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque desesperar-se, gente, é perder a esperança.
E eu posso até ficar perplexo diante de situações da vida, mas nunca, nunca, nunca perder a esperança, porque a minha esperança é o Senhor Jesus Cristo, que é o meu tesouro, e nele eu coloquei meu coração. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque o mundo pode se levantar contra nós, mas a palavra diz: perto está o Senhor. Nunca seremos abandonados. Podemos ser abatidos, mas nunca destruídos, porque em algum momento nós nos entristecemos, em algum momento a dor vem, mas ela nunca nos destruirá, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que cuida de nós. Sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Então assim Paulo conclui dizendo: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Não olhamos para o Cristo morto, mas para o Cristo que vive em nós. Mas ao olhar para a sua morte como homem, temos que reconhecer a sua vida como Deus. Aqui Paulo faz um trocadilho forte entre a morte e a vida, mostrando que assim como não precisamos ter medo do inferno, assim como não precisamos ter medo de Satanás, também não precisamos ter medo da morte, porque foi a morte de Cristo que nos trouxe vida. Eu sei que isso pode soar racionalmente estranho, é por isso que a fé é necessária para ir onde a racionalidade não vai. Eu sei que você pode olhar e dizer: como um homem que morreu pendurado numa cruz e humilhado pode de alguma maneira nos trazer a vida? Eu posso dizer a você que o homem morto, pendurado numa cruz e humilhado, não nos trouxe vida, mas o Deus que ressuscitou ele dentre os mortos nos traz a vida, nos trouxe a vida, e a vida para a eternidade. Agora, nós podemos escolher e olhar para aquela imagem do fracasso ou para a imagem da vitória. E podemos escolher à luz do Evangelho o que nos torna verdadeiramente felizes e verdadeiramente realizados. A imagem fracassada do Cristo terreno, que apenas resolve os nossos problemas, ou a imagem verdadeira do Cristo ressurrecto, que nos deu a vida eterna. Onde está nosso coração? Onde está o nosso tesouro? O que nós valorizamos? O que justifica a nossa forma de viver? O que justifica tudo o que fazemos? O que justifica tudo o que pensamos? O que justifica quem somos? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.